momento, todo mundo já sentiu isso. A sensação de estar vivo, mas não estar exatamente vivendo. O vazio não é apenas tristeza. Ele aparece quando tudo continua. Acordar, estudar, trabalhar, conversar, mas o sentido some. Na modernidade, o vazio se intensifica. O excesso de informações, pressão por sucesso, comparação constante, perdas de grandes narrativas, religião, tradição, destino. O vazio não é a ausência de coisas, é a ausência de significado. E foi justamente esse sentimento que atravessou séculos de filosofia. Olá, meu nome é Guilherme Bonin e hoje eu vou apresentar sobre o vazio e o espiralismo. Antes de começar a conversar sobre o vazio em si e o espiralismo, vamos por partes. Vamos começar por Kierkegaard. Kierkegaard era um filósofo do século XIX e ele percebeu que o vazio nasce da angústia, mas não de qualquer angústia, mas sim a angústia da possibilidade. O ser humano sofre porque é livre. Podemos escolher, e isso paralisa. Cada escolha exclui infinitas outras escolhas. É como ficar parado em uma angústia de não saber qual escolha tomar e acabar com infinitos destinos apenas por uma escolha feita. O vazio surge quando percebemos que não existe um caminho garantido, quando não existe um manual, quando não existe certeza absoluta. A angústia não é defeito, ela é o preço da liberdade. Kierkegaard também percebeu uma outra coisa, que não existe felicidade garantida e que ao invés de procurar felicidade, devemos procurar significado. O significado, sim, trará realização, enquanto a felicidade, enquanto ficar buscando por ela, a gente nunca vai ficar satisfeito, sempre vai querer buscar mais, entrando novamente no estado de angústia que Kierkegaard já falava. Já Schopenhauer, ele via o vazio de uma outra forma, com a sua famosa frase: a vida é a oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. O que essa frase significa? Ela significa que a gente tem as coisas e não valoriza, a gente tem tédio na hora de possuir e fica querendo cada vez mais, com uma ânsia para ter mais e não valoriza o que já tem. Desse modo, a satisfação é sempre provisória. Desejamos, conseguimos, nos entediamos, desejamos de novo. O vazio aqui é o reconhecimento que nada preenche de forma definitiva. Então surge Nietzsche. Só que ao invés de eu falar sobre Nietzsche, eu vou deixar o meu amigo Isaac Bolzan falar um pouco sobre ele. O mundo do século XIX conheceu o vazio, mas um vazio diferente do que já estava acostumado. Um vazio proposto por Friedrich Nietzsche, um dos, se não o maior depressivão da história. Brincadeiras à parte, a gente está falando de um dos filósofos que contribuiu muito para como a gente entende filosofia atualmente. Quando você busca um sentido na sua vida, você tem um propósito em mente e de repente você perde esse propósito, você perde esse sentido, você entra em um estado depressivo, você sente um vazio, sabe? Esse tipo de vazio é o que Nietzsche descreve. É quando você não tem um propósito, você não tem uma crença, você não tem um rumo certo na sua vida. É justamente disso que Nietzsche trata. A partir do momento em que você exclui esse vazio, essa sensação de impotência, buscando um sentido, ele traz uma das suas mais polêmicas abordagens, que é a abordagem de Deus estar morto. Claro que hoje em dia, e até na época, pegou mal, porque você olhar para uma pessoa e falar, ei, Deus está morto, é algo realmente pesado, sabe? Porque uma pessoa que não tem um estudo filosófico suficiente para isso não vai entender o que você está querendo dizer a partir da visão de Nietzsche. Mas Nietzsche diz que Deus está morto quando o ser humano parou de usar ele como busca de sentido. A vertente de Nietzsche, o niilismo, diz que a pessoa niilista, ou seja, a pessoa que adota o niilismo para si, é uma pessoa que não tem um sentido, ela nega um sentido, ela nega uma crença, nega um significado para sua vida e vive simplesmente com o que ela traz para você. Então, ela vai viver 100% à mercê às ocasiões da vida. O que a vida te trazer, perfeito. Ela trouxe e tudo bem.
Mas a partir do momento em que o humano ele se frustra com essa falta de sentido, com essa falta de significado, essa falta de propósito, ele começou a buscar propósito em outras coisas. E isso tirou justamente o papel de Deus, que veio para explicar as coisas. Deus foi criado pelo ser humano para trazer explicações. Deus explica como o universo foi criado, como o homem foi criado, como tudo hoje em dia foi criado. Mas a partir do momento em que o homem ele foi atrás de respostas por si mesmo, respostas científicas, ele viu como o homem realmente surgiu a partir da evolução, ele viu como o universo realmente existiu a partir do Big Bang, ele matou Deus. Porque ele não está mais usando Deus como a desculpa para a explicação da existência. Ele está buscando ele mesmo respostas. A partir do momento que você entende que Deus está morto a partir da visão de Nietzsche, você entende que hoje em dia a modernidade ela está trazendo muito conforto e muito desconforto ao mesmo tempo. A partir do momento que você tem muito conforto, você começa a viver uma vida automática, uma vida sem sentido, uma vida sem significado. E você volta no niilismo de Nietzsche. Como eu disse, o niilismo é essa negação do propósito, essa negação do sentido, sentido em sentido de existência, né? Qual o sentido da minha existência, qual o meu propósito, qual a minha razão, qual a minha crença. E basicamente, o que você pode trazer de tudo isso é essa sensação do vazio. E o vazio existencial, ele é justamente o que você precisa para você melhorar. A partir do momento que você sente o vazio, você entende o que Nietzsche quer dizer com Deus está morto e nós o matamos. Porque agora você não tem mais como decorrer a Deus por respostas, sendo que a ciência já te trouxe respostas. Sendo que um teste qualquer de um cientista aleatório que quis fazer uma pesquisa idiota sobre a evolução humana trouxe para você, sabe? Então, Deus está morto e nós o matamos está ligado, querendo ou não, com o vazio e com o niilismo. E é por isso que a teoria de Friedrich Nietzsche é tão completa, é tão boa, é tão perfeita. Muito obrigado, Isaac, mas agora a gente vai falar sobre Sartre. Sartre olhou para esse vazio que o Nietzsche acabou deixando e mandou a bomba. O ser humano é destinado a ser livre. Mas o que ele quer dizer com isso? Bom, para isso precisamos analisar uma outra frase. A essência vem antes da essência. O que isso quer dizer? Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acabei vendo em outro vídeo. Você não é uma girafa. Como assim? Quer dizer que primeiro a gente existe e depois escolhemos. Depois vem a nossa essência, a nossa individualização. Primeiro a gente simplesmente existe, a gente é jogado ao mundo e temos que arcar com as nossas escolhas. Por isso que o Sartre diz que o ser humano é destinado a ser livre. Não existe uma natureza humana pré-definida. Ah, mas e se eu não escolher nada? Bom, isso ainda assim é uma escolha. Então, isso joga para nós uma responsabilidade de escolhas. É isso que Sartre quer dizer. Ninguém decide por nós. Não há desculpas. Somos responsáveis até pelo que escolhemos fazer, evitar e fazer. A liberdade assusta, mas é o único espaço de autenticidade. Em paralelo a Sartre, Camus fez uma pergunta um pouco diferente. Se a vida não tem sentido, por que continuar? Camus é o pai do absurdismo, mas o que é o absurdo? O absurdo nasce do choque entre o nosso desejo por sentido e o silêncio do universo. Aqui não há resposta final, mas há 3 caminhos que o Camus acabou nos dando a opção de escolher. Um, ele não recomenda, que é o suicídio. O segundo é a fuga metafísica ou suicídio filosófico. O que é esse suicídio filosófico? É quando a gente tira a nossa atenção do mundo ao nosso redor e foca em outros passatempos que acabamos ficando fissurados, pensando só naquilo e acaba tirando a nossa própria essência, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial com os regimes autoritários,
onde foi uma manipulação geral. Isso ocorreu porque foi um suicídio filosófico. E o terceiro caminho é a revolta. A revolta de eu vou criar o sentido, eu vou abraçar esse absurdo e criar a minha própria responsabilidade e me autoafirmar na vida. É preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo é um personagem da mitologia grega que é destinado a carregar uma pedra muito pesada por toda a eternidade. Sempre quando ele está quase chegando, a pedra desmorona. E é preciso imaginar Sísifo feliz nesse absurdo. Só assim encontraremos significado para a nossa vida. Viver mesmo sem sentido é um ato de rebeldia. Voltando um pouco no tempo, a gente percebe Sêneca. Sêneca, um período de sua história, ele sentiu um vazio muito grande, a ponto de querer se suicidar. Mas ele percebeu que se fizesse isso, muitas pessoas que ele gosta, família, amigos, pessoas próximas, não iam se sentir confortáveis, eles iam ficar tristes. Então ele percebeu que a gente vive em um mundo interconectado e que as nossas escolhas têm consequência. E a gente não pode agir inconsequente para simplesmente fazer o que der no momento, pois isso trará responsabilidade não para nós, mas para as pessoas que a gente ama. Para o estoicismo, o sofrimento ele aumenta quando vivemos em excesso, quando ignoramos o presente e quando esquecemos os outros. Para os estoicos, não controlamos o mundo, não controlamos nossa atitude, e esse vazio ele tem como diminuir quando cuidamos de nós, quando aceitamos limites e praticamos virtudes. Kant, por outro lado, chama o vazio de imaturidade intelectual. Ele diz, ousai saber. Ele está falando de maioridade. A menoridade ocorre quando a gente pensa por lentes de outros, enquanto a maioridade a gente pensa com as nossas próprias lentes, quando a gente cria a nossa autenticidade. Pensar por conta própria, assumir responsabilidade moral, agir por dever e não por medo, é exemplos de maioridade intelectual. O vazio aparece quando delegamos nosso pensamento, e ele diminui quando assumimos autonomia. Sócrates e Aristóteles também falaram outra coisa muito importante para o vazio: conhece-te a ti mesmo. O vazio ele nasce com o desconhecimento de si. E o Aristóteles ele complementa: a felicidade não é prazer, é a realização de potência. Viver bem é agir conforme a virtude. O sentido, ele não cai do céu, ele se constrói na prática, na alma. E isso chega no espiralismo. O que é o espiralismo? O espiralismo ele não nega o vazio. Ele parte de uma ideia simples: não avançamos em linha reta. Repetimos dores, revisamos perguntas, mas nunca o mesmo ponto, como uma espiral. Cada volta na espiral carrega mais consciência, mais experiência, mais responsabilidade. O vazio não é o fim, é o centro da espiral. Não caminhamos para fora do vazio, caminhamos através dele. O espiralismo também complementa essa ideia com o propósito. Todos nós precisamos de um propósito, seja ela ciência, Deus, família, amigos, vontade própria, o que seja. Ele guarda também a ética do valor, a ética valoriana. Somos movidos por valores. Os valores que fazem nós ser humanos. O valor da humanidade é incondicional, indispensável, é o nosso maior bem, mas possuímos outros valores também, cada um tem o seu, e ele vai ser guiado. O espiralismo também afirma: Deus irá voltar como uma criança miserável. Deus não é no sentido religioso. Deus é o sentido que a gente perdeu, que Nietzsche já havia falado. Criança de forma pura. A criança é o símbolo da pureza, e miserável é o pouco, é o humilde. O sentido irá voltar de maneira pura e humilde. Deus irá voltar como uma criança miserável. Eu acredito nisso. E isso eu tenho fé que vai ocorrer. Em algum momento iremos recuperar o nosso sentido. É um dos sérios problemas da nossa humanidade, mas a gente tem que enxergar para ele, descobrir aonde que ele nasceu e encontrar propósito para nós mesmos, seja no espiralismo, no absurdismo, no senso de liberdade de Sartre, no niilismo de Nietzsche, seja onde for. A gente precisa nos conhecer mais. Conhece a ti mesmo, como diz Sócrates. A gente precisa alcançar a maioridade, como diz Kant.
A gente precisa entender que o mundo é interconectado, como Sêneca já dizia. A gente precisa entender as nossas virtudes, como Aristóteles já dizia. Precisamos entender o que possuímos, valorizar o que possuímos, como Schopenhauer já dizia. Precisamos encontrar significado, como Kierkegaard já dizia. Talvez o sentido não esteja em chegar, mas em continuar mesmo sem garantias. Eu falei tudo isso para chegar a um convite, na verdade. Bem, eu escrevi o meu primeiro livro de filosofia, O Mundo em Espiral. E eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ler. Leia quando estiver com dificuldade, passando por um momento difícil, pois ele fala de várias coisas. Ele fala de Deus, ele fala de liberdade, ele fala sobre a ética valeriana, ele fala sobre o vazio, ele fala sobre a ciência, a fé, ele fala sobre várias coisas. Quando tiver um momento de dificuldade, eu recomendo que leia esse livro, que eu vou deixar bem aqui na descrição. É isso, muito obrigado. E não esqueça que Deus está com você sempre.